Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós vamos ler nesse instante, ler e refletir sobre a obra Vinha de Luz. O capítulo que a gente vai ler dessa vez é o capítulo 2, que se intitula Vê como vives. Em todos os capítulos da obra Vinha de Luz, há um quê de como a gente alimenta a nossa alma, como a gente se nutre. Daí o título da obra, acho que já falei isso em outro capítulo ou em outro vídeo. Daí o nome da obra, Vinha de Luz. Como a gente alimenta com luz, né? Com a luz ou com as sombras. Como a gente alimenta e como a gente precisa alimentar a alma, nossos pensamentos. E nesse capítulo 2, se trata de ver como vives. E começa com um trecho, uma fala de Jesus no Evangelho de Lucas, em que Jesus diz: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. O capítulo começa com o seguinte texto: com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Então, com o tempo, quando a gente vai amadurecendo o raciocínio, a compreensão, a gente vai percebendo que a nossa existência, a nossa encarnação e toda a nossa vida, encarnado e desencarnado, é um conjunto de negócios espirituais. Eu passo por onde para que o plano supremo, que o Mestre Jesus me ajude na caminhada. Se eu não faço, se eu permaneço inerte, se eu não busco alimentar a minha alma com algo edificante, eu também estou fazendo um negócio espiritual, mas com os espíritos de baixa vibração. Continua o texto, né, no mesmo parágrafo, e que a vida em si não passa de ato religioso permanente. É um contínuo compromisso ou descompromisso que a gente faz com os planos mais elevados. Um ato religioso permanente, inclusive que a gente precisa fazer com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Em todos os instantes, no lar, no convívio com os nossos mais próximos, no trabalho, né, no labor diário, no relacionamento que você tenha, os amigos. Então, é um ato religioso permanente, em que você está sendo exposto ao seu semelhante para que você exerça a prática de se melhorar, exerça a prática dos ensinamentos que o nosso mestre amigo deu como testemunho à própria vida. Por enquanto, segue o texto,
O mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Então, por enquanto, né, possamos dar graças a Deus, porque por enquanto o mundo apenas exige testemunhos de fé daquelas pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Aquelas pessoas, no popular dizendo, as pessoas que são dadas como exemplos de vida, de abnegação, de entrega. O mundo só exige testemunha de fé dessas pessoas mais esclarecidas com os planos, com os ensinamentos do nosso Cristo, né? Os ensinamentos dos planos mais elevados. Já passaram pela situação de que eu vou dizer por conhecimento mais próximo, porque sou espírita, mas eu já vi situações de que a pessoa está criticando uma outra, a atitude de um outro irmão, e aí ela diz assim: olha, e é espírita, viu? Somos detentores da auréola de santos, pelo visto, né? Acontece com todo mundo. As imperfeições acontecem com todo mundo, mas parece que com o espírito não deve acontecer, né? Não pode acontecer. Mas por que isso acontece? Porque parece que há uma cobrança do mundo com as pessoas que, em tese, estão essencialmente esclarecidas no campo religioso. E muitos de nós espíritas não podemos nos dar mais ao luxo de abrir a boca para dizer, mas eu não sabia. A gente não pode se dar ao luxo de cometer certos desvios de conduta e tapar o sol com a peneira, como se diz, né? E dizer, mas eu só fiz isso porque eu ainda não sabia disso. Então você está começando no espiritismo. Então ainda está começando a frequentar doutrinárias. Né? Porque quando você vai se aprofundando nas leituras, nos esclarecimentos, nas obras básicas do espiritismo, em todo o esclarecimento que o espiritismo, por exemplo, dá, isso não é exclusividade do espiritismo, tá? Não estou dizendo que é exclusividade do espiritismo, não. Todo aquele que busca o esclarecimento nos ensinos dos evangelhos, evangelho de Mateus, de João, de Paulo, né? Todos eles, todo aquele que busca o esclarecimento sobre os ensinamentos do Cristo, pode-se dizer detentor de conhecimento. Sendo assim, cada vez que vai mais conhecendo sobre os ensinos deixados pelo Cristo, menos vai podendo se dizer desconhecedor das responsabilidades que vai assumindo em cada ato, em cada pensamento, em cada palavra, em cada gesto, e produz para si o seu semelhante. Continua o texto. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Então, os católicos, de modo geral, para comprovar, inclusive, que eu estava dizendo assim, estou falando de espiritismo, mas não é exclusividade do espiritismo, não. Todas as linhas religiosas cristãs têm uma parte do mundo exigindo testemunho de fé das pessoas
ditas como detentoras de mandato essencialmente religioso, de conhecimento religioso mais avançado. Volto a dizer, como diz o texto, os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Não é tolo e até desumano achar que os sacerdotes católicos, os ministros evangélicos, os doutrinadores e médiuns espíritas teriam que ser exclusivamente os únicos a demonstrar a caridade, a pureza, o exercício de amor, de entrega, de paciência, de ponderação, de equilíbrio, de caridade. É tarefa para todos nós. É tarefa para todos nós. E não uma exclusividade de alguns cérebros que, como quaisquer outros encarnados, são falíveis. Nossa, veja, eu que aqui compartilho com vocês as minhas reflexões, posso falhar tanto nas minhas reflexões. Não me entendam mal, são reflexões minhas sobre a leitura. Por isso que eu exponho também o texto, para que vocês você possa também tecer a sua reflexão, o seu olhar sobre o texto. Você pode concordar ou discordar de mim. E vamos construindo juntos, de uma forma mais precisa, o caminho a se trilhar. O caminho sublime que o Jesus, nosso irmão, deseja que trilhemos. Todos. Portanto, continua o texto, urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana, portanto, no campo em que nos encontramos encarnados, o testemunho cristão, testemunho de amor ao próximo, irrestrito, incondicional, a compreensão, a paciência, a tolerância, o olhar de compreender no outro, seja quem quer for, que alguns chamam de inimigo, é um irmão. É um irmão que apenas pode estar cego para a luz do Cristo. Então, o testemunho cristão no campo transitório da luta humana, aquele testemunho de perdão, de amor incondicional e restrito, de equilíbrio, de gestão das emoções, é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência, eu vou repetir, porque talvez você tenha deixado passar perceber, tinha ido pegar uma moedinha no chão, tinha ido dar um gole d'água, tinha virado para poder chamar a atenção de alguém, e
tenha deixado passar despercebida essa frase. Cada criatura foi chamada pela providência. Eu, você, todos os que te rodeiam. Lembre-se, ainda que alguns de nós estejamos ou estejam cegos para a luz do Cristo, no exercício de testemunho com a própria vida, testemunho cristão, nos cabe fazer a nossa parte. Nos cabe fazer a nossa parte, como diz na obra, acho que é Caminho, Verdade e Vida, diz: importa o outro, segue-me tu. Então, testemunhemos com o nosso dever, independente do dever do nosso semelhante. É dever de todos, indistintamente, diz: cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Não é exclusividade de ministro evangélico, de doutrinador e médium, nem de sacerdote católico. Não. É de todos nós, de todos os fiéis, de todos os cristãos. Todos fomos chamados pela providência a um determinado setor de trabalho espiritual na Terra. Ponto. Ah, mas eu prefiro me dedicar às minhas pesquisas científicas. Vou repetir mais uma vez a frase. Cada criatura foi chamada pela providência do setor de trabalhos espirituais na Terra. Somos todos necessários no trabalho interior, seja no trabalho no lar, no trabalho de oração diária, oração de gratidão, uma prece todos os dias, dentro do lar, um evangelho no lar toda semana. Trabalhos espirituais. Todos nós fomos chamados a exercê-los na Terra. Alguns com mais entrega, com mais responsabilidades pelo próprio engajamento que se dispôs, e pelo próprio engajamento também receberá do plano espiritual a herança sublime com mais intensidade. Portanto, todos nós trabalhemos espiritualmente por mais entrega, por mais testemunho de amor incondicional com a nossa própria vida. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. Então, o comerciante, nos seus negócios de abastecimento, por exemplo, de venda de algum produto, o dono do supermercado, as pessoas que administram o supermercado, na entrega dos suprimentos para alimentar os semelhantes, mesmo que comercialmente, mas tem também a obrigação da fraternidade. Sabe aquela uma parte das suas vendas, por que não continuamente exercer a doação para instituições de caridade? Não se preocupe. Você será ressarcido pelo plano supremo com coisas de muito mais valor, não de preço, de muito mais valor para a sua alma. Entrega de cestas básicas, entregas de agasalhos, de lençóis,
o dono de uma loja ou de uma fábrica de colchões, entrega de colchões de alguns colchões para locais de difícil acesso, em que as famílias são muito pobres, vivem na miserabilidade, para ter um colchãozinho para dormir e não tem condição de comprar. Não vai te empobrecer. Não vai quebrar os seus negócios. Ao contrário. Já dizia o Plano Supremo, tudo mais lhe será acrescentado. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade, orientando aqueles que vão chegando na empresa para exercerem melhor tarefa, para poder nutri-los de mais conhecimento para exercer suas tarefas, inclusive se eventualmente sair daquela empresa, daquela indústria, daquela fábrica, e trabalhar em outra fábrica e já levando consigo o conhecimento que você transpôs a ele. Ah, mas eu estar dando conhecimento a ele para ele trabalhar e enriquecer outra fábrica. Deixa eu te contar um segredo. Talvez você não saiba. É seu irmão. É seu irmão. E aí, em termos de distribuição e responsabilidade, as borboletinhas. Em termos de distribuição e responsabilidade, a distribuição de tarefas dignificantes, do labor digno de todos os dias para trazer, para angariar o pão de cada dia, atribuindo junto com essa distribuição de tarefas a distribuição de responsabilidades, que a todos nós cabe uma parcela. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. Então tem o administrador, que faz a distribuição, a responsabilidade, o servidor, os diversos aspectos, servidor público ou servidor privado, aquele que trabalha para servir. É só o garçom, não é só o cozinheiro do restaurante, da lanchonete. Aquele que trabalha para servir nas instituições públicas, por exemplo, para servir ao público. O servidor foi trazido a negócios de obediência, pela própria necessidade de trabalhar em si o orgulho, a vaidade. E não só de obediência, mas de edificação. Porque em nosso trabalho, eu sou servidor público, posso também dar o meu testemunho de que em nosso trabalho há também aquilo que a gente constrói, que a gente desenvolve para poder prover, servir as qualidades daqueles que precisam de nós. É a edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. Renúncia, quando você, a partir do momento que você tem filhos, você tem de renunciar a tantas coisas que você tinha na sua vida de solteiro ou na sua vida mesmo de casado, mas enquanto não era pai, mãe. Quando você é pai e mãe, você passa a renunciar do próprio prato, do próprio alimento para nutrir os seus filhos. Passa a renunciar tantas dos seus gostos, das suas satisfações mundanas, materiais, para satisfazer os filhos.
em matéria de exemplificação, dizem os psicólogos um ensinamento interessante que diz assim: o exemplo não é a melhor maneira de educar. Alguns arregalam os olhos e dizem, não é a melhor maneira de educar? Aí os psicólogos complementam, não, é a única. A única maneira que a gente consegue efetivamente educar, transformar vidas como as dos nossos filhos é através da exemplificação. Por isso, a importância de dar testemunho cristão com a nossa própria vida, com a nossa própria conduta. E, no quesito de devotamento, o quanto a gente, enquanto pai e mãe terrestre, se devota aos filhos, se entrega, abre mão muitas das vezes daquilo que é nossa felicidade, daquilo que a gente enxerga como nossa felicidade, porque a gente coloca em mais grau de importância a felicidade dos nossos filhos. E às vezes a gente abre mão de coisas que não seriam tão adornadoras, tão embalsamadoras para nossa alma. Mas porque a gente se devota, se entrega à busca da felicidade dos nossos filhos. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. Aqui em cada uma das nossas ações, nos nossos próprios trabalhos terrestres, nas próprias atividades, nas nossas próprias posições terrestres, todos temos testemunho de atividade espiritual, testemunho de exemplificação com a própria vida, para tornar a vida mais dignificante, mais edificante para o bem comum. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. Quantos cientistas não vão na busca de descobrir remédios, por exemplo, que nos diminuam as dores, que nos resolvam as doenças do corpo físico, que começam a pesquisar sobre como resolver melhor as nossas doenças da alma. Tem uma área da medicina chamada, acho que é medicina integrativa, que fala ou trata justamente desse ser integral que nós somos. Nós não somos só o corpo físico. Espírito, um ser inteligente, comanda isso aqui, conectado com um ser de infinita inteligência. E traz consigo esse ser inteligente, traz consigo uma bagagem de outras encarnações e equívocos e mais equívocos que culminam com, às vezes, as manifestações físicas de câncer, de membros deformados. Os cientistas começam a perceber isso que já é explicado pelas obras espíritas e começam a dar mais precisão, a dar comprovação
que as obras espíritas nos esclarecem. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio, indistintamente. Indistintamente, vírgula, né? Infelizmente, no nosso plano terreno, a gente ainda vê as diferenças dos alimentos e da abundância desse alimento para o operário e para os ricos, para os ignorantes e para os sábios. Mas o cozinheiro trabalha para alimentar o corpo físico de todos os seus irmãos operários, sábios, ignorantes, ricos. Todos os homens vivem na obra de Deus. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Valendo-se dessa obra, da oportunidade, por exemplo, da encarnação, da interação com tantos dos nossos irmãos para podermos quitar nossas dívidas, para podermos nos redimir, nos salvar, nos resgatar das nossas falhas, dos nossos equívocos, para um dia obtermos uma grandeza divina. Os usufrutuários de patrimônio que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Então nós hoje estamos usufruindo de um patrimônio que é do Pai, que é do Pai Supremo. Nós encontramos aqui, enquanto encarnados e até enquanto desencarnados, o campo das oportunidades presentes, as oportunidades do hoje, que você tem. Negociando os valores do Senhor. Quais são os valores do Senhor? A paciência, o perdão, o amor incondicional, são a tolerância, o equilíbrio, a humildade, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas. São esses valores que a gente aqui está negociando. Cada dia um pouco mais, inclusive negociando conosco mesmo. Negociando esses valores com a nossa própria alma, com a nossa própria conduta. Para dar testemunho doravante, testemunho cristão com a nossa própria vida. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes. E não te esqueças de subordinar os desejos a Deus. Os negócios que por algum tempo foram confiados no mundo. Para que isso fique bem fixado na tua mente. Em razão dessa verdade, da verdade que somos apenas usufrutuários, um patrimônio que pertence ao Pai, encontramos-nos no campo das oportunidades presentes, negociando os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar os teus desejos, né? Mais importante, o que você já deve ter ouvido como: Pai, seja feita a tua vontade,
que os meus desejos, que os teus desejos sejam maiores que os meus. Tenham mais importância do que os meus. Os meus desejos são falhos. Mas os desejos sublimes para as nossas vidas, mais óbvio que pareça, são sublimes. Não te esqueças de subordinar os teus desejos a Deus. Nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. E eu finalizo dizendo a você que nos momentos em que eu mais tive de lutar com o meu orgulho bobo de achar que eu saberia mais do que Deus, que era melhor para mim, e eu entreguei a minha vida, os meus desejos a Deus. E renovo essa entrega todos os dias nas minhas orações. E digo: Senhor, entrego a minha vida nas mãos. Seja feita a vossa vontade. E que eu aprenda, dia após dia, a compreender a tua vontade, a compreender o que desejas que eu faça na minha vida. Os negócios, na verdade, do que eu tenha a fazer, as minhas ações de amor ao próximo e de prática de testemunho cristão, posso fazer pelo tempo que esses negócios me forem confiados no mundo. Enquanto Deus quiser. Então, me diz, como é que você vive? Como é que você hoje vive? Como é que você hoje conduz a sua vida? O quanto você entrega a sua vida, ela seja direcionada pelo Pai. Como você age para com seu semelhante? Vê como vives. Se alguma coisa te tocou profundamente, não só deixa o like, comenta, conta, se for possível, claro, o que te tocou, em que aspecto. E se você entende que alguma coisa do que foi dito, do que foi comentado, do que foi refletido aqui, quem vai tocar alguém que você conheça, compartilha, não deixa de compartilhar. A gente precisa difundir os ensinamentos do Cristo por onde quer que possamos difundir. Mas novas reflexões a gente faz no nosso próximo encontro.